que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido, Ele me achou. Senhor Deus e eterno Pai, estamos na Tua presença mais uma vez, Senhor. Agradecido a Ti, Senhor Deus, pela oportunidade, ó Deus, pela graça e pela misericórdia ter se renovado mais uma vez, Senhor. Podermos estar aqui, ó Deus, louvando o Teu nome, engrandecendo a Ti. E isto é um privilégio, Pai, que muitos não tiveram nesta noite. Muitos desejaram, mas correram, mas não foi para aqueles, Pai. A Tua Bíblia diz que foi para aqueles que o Senhor se compadeceu. E foi por nós, Senhor. Ali tão indignos pecadores, pessoas tão pecadoras que não mereciam o favor, Pai. Mas o Senhor, olhando com seu amor de misericórdia, nos amou de tal maneira, Senhor, que deu o seu Filho unigênito, Pai, para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Aceitamos este sacrifício em nossos corações, em nossa vida, pelo poder da fé, Senhor. E cremos que Ele tem perdoado os nossos pecados, irá nos aperfeiçoar até o dia da sua vinda, Pai. Venha através da Tua palavra, Senhor, e usa este pequeno servo, Senhor. Esta pequena ferramenta, Senhor, que está em sua construção, e fale ao Teu povo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando a cada um. É um privilégio muito grande estarmos na presença de Deus, né? Amém? Sempre será um privilégio. Romanos capítulo 5, versículo 1. Vejo ali que está conosco o irmão André, lá de Ironda Alta. Que Deus te abençoe, meu irmão. É da família, né? Deus continue te abençoando, sinta-se em casa. Aqui você está entre irmãos, né? Diz o profeta, quando a gente está entre irmãos ou amigos, a gente pode baixar a guarda, né? Que não precisa estar armado. Também vejo o irmão William, Deus abençoe, sua esposa, continue abençoando, sejam bem-vindos no nosso meio. Eu acho que era esses, né? Estamos em pouco esta noite, irmãos. Temos que lembrar que só está chovendo lá para a banda de Porto Alegre, né? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Deus e eterno Pai, aqui está a sua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor venha e vivifique ela em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podei-vos assentar, irmãos? Eu tenho algumas notas para dar, mas vou dar no final. E eu tenho bem pouquinhos minutos para falar. Vou ser bem objetivo. Mas eu quero tomar um tema muito conhecido. As 3 etapas da graça. Quantos aqui já ouviram falar sobre isso? A maioria, né? É um assunto bem conhecido de todos. Mas eu gostaria de
recapitular, que sempre é bom nós recapitularmos, né? Quando nós tivemos a nossa reunião aqui, a reunião interna, nós aprendemos que a ovelha, ela passa o dia inteiro mastigando, comendo a grama, se alimentando do pasto do Senhor. Quando chega a noite, a hora do seu descanso, o seu organismo começa a voltar e ela começa a remoer tudo aquilo que ela já tinha comido antes. Começa a realçar o sabor, e aquilo vai, ela não joga fora aquilo, ela apenas remoe aquilo, e aquilo volta para o seu organismo e ela se alimenta. E aprendemos que nós somos tipificados como ovelha do nosso pastor Senhor Jesus Cristo. E o nosso pasto é a palavra, e ao nos alimentarmos da palavra, nós devemos não só comer, mas também depois remoer o que comemos, o que nos alimentamos. Então hoje nós vamos remoer o que nós já comemos, amém? E vou começar então pelo primeiro passo, justificação. O irmão Brana disse que da mesma maneira que Deus trata com o homem, redime o homem, Ele redime a terra também. Romanos 3, 23, a Bíblia diz que nós nascemos em pecado e destituídos fomos da glória de Deus. Destituídos, todos sabemos que é separados. Nascemos em pecado. A nossa natureza já veio desde o jardim do Éden pelo pecado, pela via sexual. E aquilo nos tornou pecadores por natureza. Viemos pelo pecado, viemos pela via do pecado. E como Deus é um Deus santo e Ele não habita no pecado, e aonde há pecado, esse pecado nos distanciou da presença de Deus. Não havendo nenhum homem, a Bíblia diz, ninguém que pudesse vir e tomar a dignidade de ser santo aqui na terra. Nenhum de nós. Por mais que nós conscientemente não conhecêssemos pecado, mas a própria natureza já era pecadora. Se eu não me falha a memória, foi o salmista que disse que em pecado vinha este mundo, formado em pecado, foi uma coisa assim. Iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. E a Bíblia diz que, e em pecado, você já notou essa palavra? E em pecado me concebeu a minha mãe. Então já éramos pecadores. Hoje, não há um homem na terra nascido de mulher que possa dizer, eu sou santo, se não for através ou pelo sangue de Jesus Cristo. Se ele não passou por este processo, ele não pode se justificar sem o sangue de Jesus Cristo. Por isso que existe esses processos em nossas vidas. Agora você deve estar perguntando, por que o Ariel está pregando sobre justificação, que é uma coisa que nós aprendemos desde o princípio? Por quê? Porque toda essa caminhada nossa que nós tivemos até aqui, irmãos, eu tenho observado muitos batismos, muitos. Foram muitas pessoas batizadas. E eu estava me perguntando há não muito tempo atrás, por que essas pessoas que se batizaram não estão no nosso meio hoje? Da mesma forma, a pessoa que se arrepende e se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus perdoa os seus pecados passados e salva. Agora, não tirando as imundícias da carne.
Mas eu fui perdoado. Mas não tira as imundícias da carne. O apóstolo Pedro disse em 1 Pedro 3,21, olha só o que ele diz, se você quiser anotar. Figurando o batismo, agora também vos salva, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. É por isso que nós não batizamos crianças recém-nascidas ou que não têm idade suficiente para saber o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque ainda ela não tem consciência do que é certo e o que é errado. E se nós batizássemos ela, nós estaríamos batizando para quê? Mas nasceu em pecado. Mas acontece que o pecado de Adão, eu não posso ser perdoado pelo pecado de Adão. Você não pode ser perdoado pelo pecado de Adão. Por quê? Não foi você que cometeu aquele pecado. Foi Adão que cometeu aquele pecado. Então a criança não tem pecado. Se ela morresse na inocência, o sangue de Cristo levaria e purificaria ela. Por quê? Ela não teve consciência de pecado. Mas quando nós chegamos a uma idade e temos consciência de pecado, então sim, nós devemos nos arrepender por aquilo que já fizemos. Por quê? Porque já temos uma consciência, sabemos o que é errado, sabemos o que é certo. Mas nós sabemos que, vamos tipificar aqui, irmãos, e se eu não terminar hoje, nós terminamos outro dia, amanhã temos outro culto. Quando a pessoa é batizada, é isso que eu quero frisar e vou frisar bastante nesta noite. Quando a pessoa é batizada, como nós batizamos o nosso jovenzinho, esse final de semana passado, o irmão Abimael, não está aí? Está lá em cima, irmão Abimael. Uma boa consciência, foi enraizado nele esse evangelho, sabia o que era certo, o que era errado, e esse batismo veio antes do batismo suceder na vida do irmão Abimael. Primeiro tem que haver um arrependimento. A pessoa tem que estar totalmente arrependida dos seus pecados. Por quê? Se ela não tiver esse arrependimento dentro do coração dela, eu posso te batizar 10 vezes em nome de Senhor Jesus Cristo, e você não será perdoado. O nosso profeta nos ensina que Deus exige sinceridade em nossos corações. E se não haver uma sinceridade de arrependimento, que nós nos arrependemos de todos os nossos pecados, Deus não pode nos perdoar. Mas no momento em que você se arrepende, e você diz: Senhor, eu estou arrependido dos meus pecados, do que eu cometi, e eu quero o teu perdão, então você é perdoado. A pessoa é perdoada. Por isso que nós não batizamos, porque muitas pessoas têm na concepção que batizando em nome do Senhor Jesus Cristo é o suficiente. Mas nós sabemos que não é o suficiente apenas o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o profeta nos diz na mensagem, o futuro lar do noivo celestial com a noiva terreal, parágrafo 97. Um homem pode se arrepender do pecado e ele ainda continuar pensando: bem, talvez ele seja um homem imoral. Toda mulher que de aparência imoral que ele encontrar, aquilo ainda está ali. Vocês estão captando, irmãos? Ele pode se arrepender, estar arrependido e ser batizado, mas aquela velha natureza ainda está ali. Talvez esse homem seja um bêbado. Olha, aquilo ainda está ali, mesmo depois que sair das águas, sendo professado o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando ele sentir o cheiro da bebida,
aquilo vai atiçar a natureza que está lá dentro. Por quê? Porque ele foi batizado dos seus pecados passados. E a Bíblia diz, e o irmão Brana também nos diz, que ele não é condenado, ele é salvo. Foi o que Paulo disse aqui, ó. Figurando o batismo agora também vos salva. E as denominações têm como se o batismo salva, mas não para aí. O batismo salva da condenação que ele tinha no passado. Por exemplo, se houve coisas que ele cometeu no passado, se houve pecados que ele cometeu no passado, que aquilo iria condená-lo no juízo, agora ele está salvo, porque ele foi perdoado daquilo que ele cometeu. Mas esse ato não tem nada a ver com os próximos passos para o futuro. Esse batismo nas águas, ele não pode perdoar os teus pecados futuros. Ele só te salva dos pecados passados, irmão Carlos. Só dos teus pecados passados. Por isso que muitas vezes as pessoas, e eu tenho visto isso, e eu nunca mais prometi a Deus, não vou batizar mais ninguém, sem antes ver que a pessoa tem uma boa consciência. Pois estou colocando o nome do Senhor Jesus Cristo naquela pessoa, e logo a pessoa estará envergonhando o nome do Senhor Jesus Cristo lá fora. O que é uma coisa muito séria. Tanto nós que pregamos o Evangelho, como nós que escutamos e vivemos este Evangelho. Não é só batizar a pessoa. Não é só colocar a pessoa dentro da água e dizer, você está bem, está perdoado os teus pecados. Não, a pessoa tem que ter um processo para frente depois, aprender o que é uma vida de evangelho, uma vida de santificação. A pessoa vem, muitas vezes a pessoa vem, não vem com consciência correta, não vem arrependido, ela vem para um descargo de consciência. Sabe o que é um descargo de consciência? Vou batizar para Deus me perdoar. E eu estando perdoado desse pecado, é o que está me condenando. Irmãos, Provérbios disse, ou Eclesiastes, não me falhou a memória aqui agora. É como o cachorro que volta ao vômito, e a porca lavada ao lamaçal. Mumbrana chega a dizer, é pior a pessoa fazer isso. É melhor que ela nem faça isso. É melhor que ela não venha para um descargo de consciência, mas que ela venha com o coração, alma e espírito rendido a Cristo, com arrependimento no coração. Que eu tenho certeza que quando nós fizer isto, nós vamos sair dali perdoado e com uma consciência correta para servir a Deus. Porque arrependimento é dar meia volta, não é isso? Quem sabe o que é arrependimento? É dar meia volta e voltar. E se você está arrependido e vai ser batizado, você vai dar meia volta e não vai seguir naquele caminho depois de batizado, você vai seguir outro caminho. Isto significa arrependimento. Agora, quando a pessoa não está arrependida, ela só quer se livrar do passado. Quando a pessoa não tem arrependimento, ela só quer se livrar do passado, fazendo o ato batismal, mas aquilo é pior para a pessoa. Eu aconselho que não faça isso. E nós, como pregadores, como ensinadores do Evangelho, nós temos que mostrar para a pessoa a mensagem correta. Não é só o batismo. Você não vai forçar, porque a Bíblia diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. E o profeta disse, fale a palavra, e se ela, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não é o pastor, não é o pregador, não é o evangelista que vai dizer, você tem que ser batizado, não, é o próprio Espírito, através da palavra, que vai manifestar os frutos que está no coração daquela vida. Amém? Então, quando a palavra é colocada, quando o sol da justiça começa a raiar no coração daquela alma, aquela semente original vai começar a ceder, porque o Mumbrana disse, se tem um fundo clamando, vai ter um fundo para responder.
E se for revelada aquilo, esta palavra for com revelação àquele coração que tem fé, e fé é uma revelação, ela vai sentir que o que está falando não é o homem, é Deus, através do homem para salvar aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher. Por isso que é necessário o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não é necessário somente o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando isto, irmãos, porque só aqui em Erechim eu achei muitas pessoas batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a gente pode saber que elas não foram arrependidas, porque aquela velha natureza não saiu daquele corpo. Precisa-se um processo de santificação, limpo e separado para um trabalho. Agora, isso não acontece num passe de mágica. Não vai acontecer num passe de mágica. Aquela velha natureza, aquele desejo de beber, aquele desejo de fumar, aquele desejo de prostituir, aquele desejo de fazer as coisas erradas, aquele desejo de roubar, aquele desejo de ser uma ganância ou ser ganancioso, não vai sair dali num passe de mágica. A Bíblia diz em Mateus 11, versículo 12, ela diz: aqueles que se esforçam, deles se apodera. Então já diz que tem que haver um esforço da minha parte, tem que haver um esforço da tua parte. Deus não vai chegar aí. Agora o Ariel se batizou, eu vou encher do Espírito Santo. Sabe por que Deus não pode fazer isso? Já vou mostrar. Por que uma pessoa que às vezes se batiza, aqui ela saiu do mundo, irmão. Vocês já ouviram isso, já viram isso, né? Eu tenho certeza que vocês já viram essa ilustração. Vamos dar só uma ilustração aqui, um símbolo de como é um pecador saindo do mundo. Aqui ele sai do mundo, passou pelo batismo, foi justificado. Aquilo que condenava ele não condena mais. Aquilo que poderia condenar ele não condena mais. Os atos que ele cometeu aqui, os adultérios, as fornicações, o pecado, tudo o que ele cometeu aqui, aquilo estava condenando ele. Se ele fosse a juízo, aquilo condenaria ele pelos atos que ele cometeu aqui. Porém, quando ele sai daqui e é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, este ato em nome do Senhor Jesus Cristo eliminou esse processo aqui, ó. Isso aqui sai fora. Ele já não vai ser mais condenado pelo que ele fez lá. Mas escuta uma coisa, esse batismo, a pessoa foi justificada, saiu do mundo, mas o mundo ainda está dentro dela. Esse pecador ainda tem o nome do Senhor Jesus Cristo na vida dele, mas ainda tem pecado dentro dele, porque ele saiu do mundo, e o mundo não saiu dele ainda. Então, a partir de agora, há um processo de santificação, de limpar a casa, varrer. Por isso que muitas vezes a pessoa não pode vir sem arrependimento, porque se ela está arrependida, e para uma boa indagação, como Pedro disse, eu pesquisei no dicionário bíblico, indagação o que é? Procurar saber a ter uma boa consciência para com Deus. Por quê? Porque você está fazendo uma aliança, e esta aliança é um compromisso com Deus. Para uma boa consciência. Uma indagação, mas não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência. Mas procurar saber a ter uma boa consciência para com Deus. É isso que Pedro quis dizer ali. Procurar ter uma boa consciência. Estar consciente de que você está tomando um caminho, e é um caminho santo, a Bíblia diz. É um caminho de salvação, um caminho de perdão, um caminho de santificação, um caminho de deixar para trás tudo aquilo que você adquiriu ali.
que infelizmente pela nossa natureza nascemos em pecados e hoje viemos com esta carga dentro de nós. Infelizmente, por causa do pecado que aconteceu no Jardim do Éden, viemos com isto dentro de nós. É por isso que nós precisamos de um processo. Se você observar, a terra também foi batizada no dia do dilúvio. O irmão Brana fala isso nessa mensagem que eu acabei de ler. As 3 etapas da graça. A terra batizada no dia do dilúvio, Gênesis 6. Por quê? A Bíblia diz, em versículo 5, ele diz que a mente, os pensamentos e a imaginação dos homens eram maus. E Deus não suportava mais aquilo. Deus odiava aquilo. Por quê? Porque Deus estava olhando para o desejo, para o pensamento, para as imaginações dos homens. E estava mal. E aquilo estava cheirando mal diante de Deus. Então Deus disse, eu vou eliminar. O Brando disse, Deus se arrependeu de fazer algo, foi o ser humano. Se arrependeu de fazer. Mas Noé, um homem, encontrou graça diante de Deus. E por causa de Noé, que encontrou graça diante de Deus, que Deus não eliminou a raça humana. Por causa de um homem. Mas quero que você observe que diante do dilúvio, as águas do dilúvio cobriram a terra. Perdoou todos os seus pecados passados. Mas o pecado ainda estava predominando dentro da arca. O pecado seguiu dentro da arca. Estava lá dentro ainda. Perdoou os pecados passados, mas o pecado continuou lá dentro. Lá na família de Noé, lá, no filho de Noé. Cão. Continuou. Por isso que tem que haver um processo, uma caminhada, uma santificação. Pois a Bíblia diz em Romanos, segue a paz com Deus e a santificação, porém sem a qual ninguém verá a Deus. Irmãos, Deus te perdoou, nos perdoou de todo o pecado. Estamos salvos daquilo que ia nos condenar. Mediante a este ato de arrependimento e batismo em água, no nome do Senhor Jesus Cristo, a pessoa é salva de tudo aquilo que lhe poderia condenar no passado e todos os seus pecados passados. Ali Deus perdoa todo o seu passado. Todavia a pessoa segue sendo um vaso imundo. Ainda a natureza pecaminosa está nela. Ainda está na pessoa aquilo que lhe fez cometer o pecado. Se a pessoa em verdade se arrepende e se batiza, com toda sinceridade, Deus lhe perdoa o passado, porém o indivíduo permanece o mesmo. As denominações têm a ordem invertida, porque creem que quando a pessoa vai ao altar e se arrepende, aceita Cristo como seu salvador pessoal e se batiza, já nasceu de novo. Porém, se fosse assim, não deveríamos vir, ou melhor, se fosse assim, não deveríamos, não veríamos nas igrejas tantas pessoas vivendo de forma pecaminosa. É profundo, as 3 etapas da graça foi o ministério do profeta. Desde quando ele era pequeno, ele pregava sobre isso, e logo no encerrar o seu ministério, ele disse, e ainda vocês estão vendo que essas 3 etapas permanecem?
tantas pessoas de forma pecaminosa, tantos indivíduos caindo continuamente no pecado e manifestando um caráter fora da Escritura. E essa pessoa foi batizada. E essa pessoa recebeu o nome do Senhor Jesus Cristo na vida, na alma, ou melhor, na vida, porque na alma não. Porque na alma só pode reinar uma coisa, ou é fé, ou é dúvida. O pastor José de Toca não pôde entrar nesses assuntos, porque teve que correr por causa do tempo. Mas ele ia entrar isso aqui domingo, sobre fé e dúvida na alma. Eu não vou entrar nisso. Olha, no pecado, um caráter fora da Escritura. Um bebê não nasce nas primeiras dores de parto. A madre tem que romper em água, logo derramar sangue, e finalmente aparece a criança, entrando então o espírito, a vida. Porque de outro modo, seria uma criança morta. Estão me acompanhando, irmãos? Eu estou indo devagar, mas eu creio que vocês estão pegando. O arrependimento e o batismo em água são para perdão ou remissão de pecados. Alguns pensam que o batismo de João é igual ao batismo apostólico, mas não o é. Porque o batismo de João era somente para o arrependimento. Porém, não podia haver remissão de pecados, sabe por quê? Enquanto o sangue de Jesus Cristo não fosse derramado, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então o Cordeiro de Deus ainda não havia sido imolado, ainda não havia sacrificado para que aquele sangue fosse derramado e perdoado os pecados. Então por isso que quando João batizava, ele batizava pelo arrependimento. Mas ele dizia, virá alguém após mim, e esse alguém vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Aleluia! O qual eu não sou digno de levar nem as suas sandálias, mas ele é. E quando João viu Jesus, aleluias, quando o profeta ver a palavra, ele vai o quê? Indicar a palavra. Ele disse, aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quem seguiu a palavra do profeta João Batista, olhou para Jesus e seguiram Jesus. E quem olha para esta mensagem e crê nesta mensagem, seguirá Jesus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por essa razão o apóstolo Paulo teve que batizar novamente aqueles crentes em Éfeso, pois estavam batizados somente para arrependimento, porém não estavam para a remissão de pecados. Oh, que coisa! Então, o que lhes disse Paulo? Atos 19, versículo 4. Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. O que faria aquele que havia de vir? Iria perdoar os pecados. Então o batismo é de acordo com a palavra dada pelo Senhor ao Pedro. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão de todos os teus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas a primeira coisa que Pedro falou foi arrependei-vos. Se aquelas pessoas que chegassem até Pedro não tivessem um arrependimento no coração, na alma, eles seriam batizados, mas não seriam perdoados, porque tem que haver um arrependimento. Pois o Senhor já havia derramado seu sangue quando Paulo começou a pregar, que é o único que limpa o pecado. Amém? Isto é o mesmo que dizer, a
a lavagem da água pela palavra, porque a palavra se vestiu de carne para poder sangrar. Aquela mesma palavra que disse, façamos o homem à nossa imagem, foi a mesma palavra que disse para Maria, de você virá o Salvador. Teve que se vestir de carne e ser semelhante a nós. Seu sangue derramado nos limpa de todo o pecado. Vamos encerrando por aqui, amanhã vamos dar continuidade. A pessoa é batizada, está justificada. Justificação é você se tornar justo. Deus tomou aquilo de você. E agora aquilo que te condenava já não te condena mais, porque agora você se tornou justo. Mas ainda tem uma natureza pecaminosa aqui dentro. E essa natureza pecaminosa, ela precisa sair. E a pessoa foi batizada. Mas só que, quantos lugares esta pessoa passou? Ela foi justificada, porém agora aqui dentro dela tem muitos demônios, muitos espíritos. Por quê? Porque ela passou por esse mundo com as janelas abertas. Se você deixar essa igreja de portas abertas aqui, e nós não termos culto por 2 meses, e ninguém pisar o pé aqui dentro, ninguém. Quando nós voltarmos aqui, vai ter terra, vai ter folhas secas, vai ter animais, vai ter todo tipo de imundícia. Até esses dias tinha um sapo aqui dentro. E eu pensei, nós vindo todo final de semana ainda tem sapo? Imagina você abandonar esse local aqui. O que isso não viraria? Assim é uma pessoa sem Cristo. É uma pessoa cheia de espíritos demoníacos dentro dela. Por fora, o edifício está lindo, foi pintado. Mas dentro está cheio de folhas secas, cheio de animais, cheio de répteis, cheio de imundícia. Porque não tem morador. O morador que nós vamos encontrar até morador de rua aqui dentro. É só deixar essas portas abertas aqui. Vai ter bêbados, vai ter prostitutas, vai ter drogados e farão morada aqui. Assim é uma alma sem Deus. Ela é levada por qualquer tipo de espírito. Qualquer tipo de demônio toma controle dela. É um tipo de Israel saindo do Egito, mas o Egito não saiu de Israel. Porque Números 14, versículo 4, a Bíblia diz que eles murmuravam entre eles e diziam: levantamos um capitão e voltamos ao Egito. E quantos capitões não têm se levantado? Quantos capitões chamados inveja, quantos capitões chamados vícios, quantos capitões chamados rancor, quantos capitões chamados orgulho, quantos capitões não têm se levantado e não têm feito voltar ao Egito? Porque a Bíblia diz: porque por seus frutos o conhecereis. Uma árvore boa não pode dar mau fruto, assim como uma árvore má não pode dar frutos bons. Assim é o cristão que tem Deus na vida. Ele não pode professar mal contra o irmão, ele não pode pensar mal contra o irmão, ele não pode desejar coisas ruins para o irmão, porque aquilo que está nele não produz aquilo. Mas isto vai depender do que está semeado e plantado no coração. Isso vai depender do capitão que se levantou ali. Mas se tem um capitão chamado Jesus Cristo,
Ele não fará você recuar, Ele fará você seguir em frente. E você se levantará como um soldado dele e vai dizer, como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês não querem, eu quero, eu vou seguir em frente. Porque tem uma promessa de vida eterna, tem uma terra que mana leite e mel, e é para lá que eu vou. Jesus prometeu para o seu profeta Moisés, e eu creio no profeta, ele disse a verdade, eu vou seguir esta mensagem. Nós não podemos ficar no deserto, nós temos que permanecer caminhando, nós temos que continuar, igreja. Nós temos que continuar o passo da marcha, nós temos que continuar a caminhada, com o mesmo regozijo de quando saímos do Egito. Vamos continuar, não podemos parar. Não adianta eu professar, eu sou da mensagem, mas não é o quanto nós professamos que somos da mensagem, é o quanto esta mensagem está dentro de mim. E você sabe que o irmão Brana disse que mensagem, demonologia, espíritos sedutores. O irmão Brana disse assim, a pessoa pode ter o dom de língua, pode ter o dom de pregar, pode ter o dom de profecia, ela pode estar cheia do Espírito, no Espírito, porém a alma dela tem um demônio. Não confie no dom, não confie no dom, porque um dom mal administrado, ele mata. E a pessoa não consegue se livrar de certas coisas, porque tem um capitão chamado demônio controlando a alma. Porque o Branda disse assim, o verdadeiro Ariel não é essa pele de carne, o verdadeiro Ariel é aquela alma que está lá dentro. Esse é o verdadeiro Ariel. Então temos que tomar cuidado as linhas em que estamos andando, tomar cuidado o caminho que estamos seguindo, porque muitas flores vão seguir no deserto aí, vão aparecer. O que nós estamos vivenciando hoje é apenas o começo, mas virá muitas florzinhas no deserto que vai entreter muita gente. Mas quem está olhando para o profeta, para a mensagem, não vai parar no caminho. Quem está seguindo esta mensagem, está seguindo a coluna de fogo. Não vai parar no caminho, porque não vai se entreter com florzinhas, não vai se entreter com raminhos, não vai se entreter com pocinhos de água, porque tem um manancial jorrando da rocha. Não vai se preocupar com ervas daninhas, porque tem um Moisés que tem uma maleta lá, e quando ele abre a maleta ele diz, eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te liberta. Nós temos que olhar na direção certa, porque nós saímos para caminhar no lugar certo. Só que tem muita gente que sai para um destino e chega em outro. E estamos no final, irmão. Por isso que eu quero trazer essas três etapas da graça. Porque o fogo do Espírito Santo não pode descer numa igreja que ainda tem pecado. O Espírito Santo não pode descer num homem, não pode descer num pregador, não pode descer no pastor, não pode descer na igreja, se ainda tem demônios na alma. Essa é a verdade. Mas com o processo da santificação, ainda tem um perigo. Ainda tem um perigo. Essas coisas que nós estamos vendo aí, irmãos, os noticiários, pessoas morrendo, e o governo preocupado com o cavalo. Não foi dormir porque ficou pensando no cavalo, que ia pensar, o que o cavalo estava pensando. Ah, meu Deus, pessoas boiando, crianças morrendo, e o governador pensando num cavalo.
O faraó do diabo mesmo. Essa é a verdade. Você foi o sentimento. Nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. A mídia não fala das pessoas sofrendo. Eu gosto de animais, mas eles têm o lugar deles. E nós temos o nosso lugar. Que coisa, irmão. Devemos analisar o tempo em que estamos vivendo. E eu quero que você saiba de uma coisa e estarei encerrando. Antes da enchente prevalecer lá, passou um cara anunciando: saiam de suas casas. Saiam que estourou um dique. Saiam porque vai vir enchente. Pessoas confessaram depois que não acreditavam. Não, vai ser que nem da outra vez. Água pelos 40 centímetros, 50. Tem famílias, é lamentável, inteiras mortas dentro de casa, por não obedecer a voz. Saiam. Apocalipse 18 diz: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Saia. Não seja participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Sai dela. Deus está chamando um povo aqui na cidade de Erechim. Sai da Babilônia. Saia do pecado. Saia da imundícia. Porque ainda tem propiciação, ainda tem sangue no propiciatório. Ainda há chance. As taças da ira se romperam. Mas ainda há tempo de voltar. Ainda tem tempo de sair e se jogar aos pés da cruz. Vamos nos colocar de pé. Eu não quero ser um religioso. Não quero. Não quero ser um igrejeiro. Não quero. Eu quero ser um verdadeiro filho de Deus. Um verdadeiro soldado da cruz. Alguém que esteja pronto para ouvir o sonido da trombeta. Com seus olhos inclinados, frontes inclinadas, olhos fechados. Faça a sua oração aí. Ore a Deus o que está no seu coração. Mas não seja hipócrita. Seja sincero. Você que está nos assistindo pela internet, feche teus olhos aí na sua casa. Faça um culto com a sua família aí. Ore, abrace seu esposo, abrace sua esposa. Se tiver que confessar pecado, confessa aqui, porque lá no dia do julgamento não terá como confessar. Se tiver que acertar alguma coisa, acerta enquanto ainda há tempo, ainda Deus está chamando. Não deixe para o dia do trono branco, ninguém quer se apresentar diante daquele trono. Lá não teremos misericórdia. Senhor Jesus,
Há um povo sedento, Senhor. Há um povo que deseja. Há um povo que se anima ao vir na tua casa, Pai, te louvar, te engrandecer. Ó Deus, sabemos que o Senhor é real, o Senhor é vivo, o Senhor é verdadeiro, e Tu és o único Deus que pode nos sustentar nesta caminhada, Pai. Tu és a torre forte, e para ela nós corremos e nos sentimos seguros, Senhor. É ali onde podemos descarregar todas as nossas pressões. Mas não podemos nos fazer de surdos, sabendo que esta trombeta está soando e que a Tua vinda está próxima, Pai. Deus, como nós ouvimos na live ontem, Pai, teve que haver uma catástrofe para o povo se unir. Que não haja isto aqui, Senhor, para nós nos unirmos, Senhor. Que não haja nenhuma catástrofe para que possamos estar unidos. Mas que o Senhor, através da Tua palavra e com Teu Espírito Santo, possa vir e compungir nossos corações, Pai. E dá-nos um espírito de obediência à Tua palavra, Senhor. E que possamos seguir em paz, em harmonia, em amor, uns para com os outros, Senhor. Ó Deus, e que o Teu amor possa reinar em nossas vidas, a tal ponto, Senhor, que ao olharmos para o nosso irmão, possamos ver Jesus ali. Ao olharmos para a nossa irmã, podemos ver a imagem de Cristo ali. Ajuda-nos a chegar nessa condição, Senhor, pois queremos Te agradar a tal maneira, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas debilidades, Senhor, as nossas fraquezas, naquilo que cometemos, que entristecemos o Teu Espírito, Pai. Pedimos perdão, Senhor, e que o Teu Espírito possa vir e nos abençoar, e nos guardar, e nos livrar, Senhor, sendo cheios, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa Teu povo, Senhor. Amém, Senhor.